Bom dia, gente! E aí, como estão? Mais um vídeo começando. E ok, a gente já está na metade de junho, né? Então o inverno já está quase começando, né? O outono está quase acabando. Mas eu estou aqui para falar do que eu li, assisti, etc. no verão, né? Que já faz um tempo que acabou, etc. Mas é que a minha intenção é fazer sempre no final de cada estação, né? De cada trimestre um vídeo falando sobre as coisas que eu li, assisti, enfim, as histórias que eu li e assisti. Só que a minha ideia já era ter feito no começo do ano, mas né, eu fui adiando um pouco a começar a fazer os vídeos, então vamos lá então. Livros. Que livros que eu li nesses primeiros 3 meses de 2024? Começando, o meu primeiro livro de 2024 foi Um Homem Chamado Ove. Eu adoro esse livro. Eu comentei no vídeo, quem assistiu o vídeo de minhas histórias preferidas sabe que o meu livro preferido da vida é Gente Ansiosa, e que foi escrito pelo Frederick Backman, que também é o autor de Um Homem Chamado Ove. Eu li Gente Ansiosa metade do ano passado, metade de 2023, e aí eu fiquei querendo ler mais desses livros desse autor, né, do Frederick Backman, que escreveu Gente Ansiosa e que também escreveu Um Homem Chamado Ove. E aí, pedi de Natal, ganhei alguns livros desse autor de Natal. O primeiro que eu li foi esse aqui, Um Homem Chamado Ove, que, se eu não me engano, é o primeiro livro que o Frederick Backman publicou, o primeiro romance, né, que ele publicou. E ele segue um homem chamado Ove, que mora num condomínio residencial. É condomínio que ele chama? E esse homem, ele é totalmente atento às regras. É difícil falar desse livro sem dar um spoiler, porque tem coisas que são reveladas, que são revelações bem chocantes que acontecem logo no começo, e que mudam o resto da história, só que são revelações que é pra você ter quando você lê. Então, não sei como é que eu vou dizer, mas ele é um velho rabugento, né? Na verdade, ele é um velho rabugento, não tem muito outra maneira de definir ele. Mas é aquela história em que o velho rabugento vai conhecendo pessoas mais calorosas, pessoas mais amorosas e vai se abrindo, né? Bem parecido com, sei lá, Up, nesse sentido. E aí, principalmente com essa outra personagem, que é uma nova vizinha dele, que é a... Eu não sei como é que se diz o nome dela. Parvané? Parvané? Eu chamava de Parvané na minha cabeça, né? Mas eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia. Bom, eu também não sei se é assim que se pronuncia Ove, mas como é assim que se lê, né? Enfim, ninguém liga. O Ove e a Parvané, eles vão desenvolver uma amizade muito interessante. Depois o Ove também vai desenvolver amizade com outras pessoas, né, ali da vizinhança, né, do condomínio, que eu não sei se é do condomínio mesmo. E é muito bonito o jeito como ele começa a se importar com essas pessoas que ele só, tipo, xingava no começo, sabe? Ele realmente era um velho rabugento muito chato. E à medida que o livro vai passando, a gente vai vendo ele ficar um pouco mais mansinho, né? O coração dele vai amolecendo e é muito bonito, principalmente a relação dele com a Parvané, não sei se é assim. Que no final tem uma cena dos dois que a Parvané tá preocupada com alguma coisa que aconteceu com ele, que eu não vou falar o que que é. E ela tá desesperada, assim, ela não tá só preocupada, ela está desesperada, ela está... Eu conseguia ver, conseguia sentir o desespero dela. E pra mim aquilo me pegou muito, muito, porque eles se conheciam há pouco tempo, mas... Sei lá, eu comprei tanto a amizade deles, é a coisa mais bonita que eu já li. Ok, exagerei, mas... Enfim, segundo livro que eu li foi no Kindle, então não vou segurar ele como eu fiz com Um Homem Chamado Ove, que foi Fahrenheit 451, também chamado por mim e pelos meus amigos que a gente leu em conjunto de Celsius 379 e outros apelidos nesse estilo, Kelvin 912, enfim. Esse livro que é uma distopia e tal, que eu gostei bastante do livro, apesar de ter tido foi um começo difícil, assim, o que é, pra quem não conhece, é um clássico. O personagem vive numa distopia em que os livros são proibidos e quem tiver livros os livros vão ser queimados, e esse é o serviço dos bombeiros, né, nessa distopia. As casas, a maioria delas é feita de telas, então as pessoas ficam viciadas em telas e só ficam ali
vendo telas e vendo programas especialmente desenvolvidos para elas ficarem presas ali o tempo todo. Que é bem atual, né? É um livro que não é atual, tão atual assim, né? Ele é um livro, acho que é dos anos 50. E é impressionante o quanto ele define muito bem o que é a nossa sociedade, né, nos dias de hoje, em que a gente está sempre preso a telas. E, assim, bem preocupante, assim. Eu fico, sabe quando o pessoal fala que as histórias envelheceram mal porque elas não são mais atuais, assim? Essa aqui, ela envelheceu muito bem. E eu acho que isso não é um elogio. É um elogio, não é uma crítica ao livro em si, mas é uma crítica à nossa sociedade. Enfim, gostei bastante, apesar de não ter tido alguns problemas com a escrita, simplesmente no começo, de ter sido achei um pouco difícil e tal, e toda. Sei lá, demorei pra pegar o formato da história, mas é uma história que o que ela fala pega muito, atinge muito. Depois eu li Uma Carta de Humor, que é uma novela, eu imagino que seja, ou um conto, não sei se entra como novela ou como conto, que é bem curtinho, acho que tem tipo menos de 100 páginas, sobre a obsessão de um cara por uma menina da escola dele, que ele se apaixona quando ele tinha, sei lá, uns 11 anos, eu imagino, e aí vai contando a história até chegar assim nos dias atuais. Cada capítulo é um ano, né? Então chega, acho que começa em 2007, não sei. 2007, 2008, 2009, uma coisa assim. E, cara, a história ela começa assim de um jeito que você fica assim, é uma crítica, né? Ele se ficou obcecado pela guria, que nem sabia direito quem ele era, tá. Ok. Mas aí chega num ponto em que ele conhece em 2015. Eu preciso contar, desculpa, é um spoiler, mas ele conhece fora do país. Em 2015, uma filha de um senador. Ele começa a namorar com ela. E daí ele fala, 3 anos depois, esse senador, né, o pai dela, vai ser eleito presidente da República. Eu fiquei. Depois eu li também no Kindle Uma Fuinha Sobrenatural se instalou no meu cérebro e outros textos igualmente imbecis. E também li a sequência, que seria Reencarnei como uma Jujuba e outros textos igualmente degradantes. Que são duas coletâneas de mini contos e ensaios, enfim, de textos bem pequenos, que são muito imbecis e degradantes. São textos completamente malucos. Tipo, eu não sei nem como descrever. Tem um texto em algum dos dois que é sobre como Deus criou o sistema digestivo. Daí começa a narrar no Éden. Daí Deus dá pra Adão comer um repolho. Daí o repolho, tipo, sei lá, sai pra fora da boca. Daí ele tem que criar o ânus. E daí, enfim, daí ele vai criando o sistema digestivo nessa base de tentativa e erro. Bem bizarro, assim, mas muito engraçado. Eu me diverti muito. Esse estilo de humor bem imbecil e degradante me fez o meu dia. Eu li os dois num dia só. E eu me diverti muito, tá? Me diverti muito, muito bom. Depois eu li Amêndoas. Também li com os meus amigos, né, no nosso clubinho do livro. Esse eu já não gostei mais tanto. Eu tava bem interessado na história quando eu soube qual era a sinopse, quando o pessoal trouxe esse livro pra gente ler. Mas eu não achei que ela foi muito bem desenvolvida no sentido de que... qual é o contexto? O protagonista ele tem uma condição em que ele não sente emoções do jeito que a maioria das pessoas sente, né? Então ele não fica abalado quando alguma coisa acontece, ele não sei se... Também que ele não sente nenhuma emoção, mas é que ele não... A maior parte das emoções não sei explicar direito. E aí eu penso, pô, é muito interessante ver como é a vida dele na sociedade e como as pessoas acham ele estranho e fazem bullying com ele porque ele não expressa as emoções da mesma maneira que as outras pessoas. Mas aí chega outro personagem que a história passa a ser sobre esse outro personagem que é um pouco mais... que demonstra emoções ao extremo, né? Que é um personagem bem rebelde, digamos assim. E ele passa a ter uma relação com o nosso protagonista. E a história meio que passa a ser sobre ele, apesar de ainda ser o nosso protagonista narrando. E aí no final eles forçam todo sabe, um terceiro ato de filme da Marvel, assim? Parece realmente tipo um perigo de vida ou morte. E aí eu fico tipo, meu Deus, o que que isso encaixa? Por que que essa história... O que que isso encaixa, sabe? E o final é
forçado demais, a tudo vir. É um final de contos de fadas que a gente não sente que foi merecido, sabe? A história inteira era sobre a vida, tal, partes boas, partes ruins, daí o final é totalmente assim, acabou tudo de ruim, tá tudo bem, todo mundo tá bem, e de um jeito que eu achei bem irresponsável até, com relação à condição do protagonista, né? Que ele não sente a maior parte das emoções, enfim. Eu achei estranho, não fui muito fã. Depois, eu li E Não Sobrou Nenhum, clássico da Agatha Christie, que foi o meu primeiro livro da Agatha Christie. Eu gostei muito desse livro, tá? Assim, o estilo de escrita ele é um pouco diferente do que eu estava esperando. Eu já conhecia a história. É importante falar. Eu já conhecia a história, eu já sabia quem era o assassino e já sabia, tipo, como é que a história, num geral, ia se desenrolar. Ao mesmo tempo, isso não fez o livro ficar pior. Tinha algumas coisas que me incomodavam. Pra mim, o livro ele parecia estar mais preocupado em contar do que em mostrar, né? Aquela regra básica que a gente tem em literatura, escrita, enfim, contar histórias no geral, que é mostre, não conte. Pra mim, o livro ele tava contando demais e mostrando de menos. E eu queria entrar um pouco mais na mente de alguns personagens e entender. Pra mim, tipo, qual que é o contexto da história? 10 pessoas que ficam presas numa ilha e começam a ser mortas uma a uma, e todas elas tinham algum crime no passado que elas. Algum assassinato que elas cometeram, mas que sempre com um migué, tipo. Cometeram um assassinato, mas dentro da lei. Tipo, tem alguns que fizeram uma omissão de socorro, mas que tipo, é difícil de provar que foi omissão de socorro, mas daí, né, e daí tem alguém que está fazendo justiça com as próprias mãos e matando um a um. E isso tudo seguindo um poema, em uma cantiga infantil, enfim. E aí, que é tipo, alguns 10 soldadinhos foram passear, mas daí sei lá, aconteceu alguma coisa com ele, sei lá, engasgou, e daí sobraram 9. Daí agora 9 foram passear, daí aconteceu alguma coisa com o outro, sobraram 8. Eu queria entrar um pouco mais, assim, porque quando é revelado que essa é bem no começo, quando é revelado que essa é a motivação, assim, que tem alguém que descobriu o crime de todo mundo só começa a contar o que foram os crimes, e eu queria, sei lá, me aprofundar um pouco mais no que os personagens sentem com relação a esses crimes, em vez de só eles falarem, ah, sim, tal coisa aconteceu, ou eles não falarem, eles só revelarem mais tarde, assim, mas eu não senti que foi muito climático. Pra mim foi bem anticlimático a maneira como essa parte foi colocada. Ao mesmo tempo, eu gostei muito da história, assim, foi um livro que me entreteve e que eu achei bom, apesar de algumas ressalvas. E é isso. Também li Quarto Aberto, que é um livro tão brasileiro e tão gaúcho. É um livro que se passa em Porto Alegre, e mesmo se você não soubesse que se passa no Rio Grande do Sul, você conseguiria ver que se passa no Rio Grande do Sul, porque ele vem bem cheio de regionalismos, muito uso do tu, uma fala bem coloquial, extremamente coloquial, que eu achei muito interessante, porque a gente não vê muito disso. Muitas vezes em romances, os romances eles acabam botando as falas de um jeito um pouco mais formal, assim, não formal exatamente, mas vai dizer, você esteve aqui, em vez de como alguém no sul do Brasil falaria, tipo, tu esteve aqui, né, que a gente usa muito o tu, por exemplo, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis especificamente também. E daí nesse livro eles só usam o tu e conjugam errado, né, que não conjugam o tu na segunda pessoa, conjugam a maior parte como se fosse da terceira pessoa, né, tu fez, tu foi e tal, enfim, entre outros exemplos de regionalismos. E, enfim, qual é a trama, né? São dois casais gays que têm relacionamentos abertos e eles começam a se envolver entre si, só que as personalidades deles são meio conflitantes. Tem um deles especificamente que é meio problemático, digamos, e começa a ter confusão, mas daí eles continuam se envolvendo nisso, e daí é narrado por um deles, que é o protagonista, e a gente vai vendo esses casais e pensando, meu Deus, será que esses casais devem continuar juntos? Enfim, eu achei muito bom. As personalidades dos personagens foram bem... Tipo, eles realmente pareciam pessoas reais e cometendo erros que pessoas reais cometeriam. E, sei lá, eu achei um livro muito real.
de um jeito que eu não sei se eu já li em algum momento, sabe? Assim, um livro que eu senti que poderia realmente acontecer. Principalmente por essa questão da ambientação, dos regionalismos, assim, da fala bem coloquial e tudo. Então eu gostei bastante, recomendo bastante. Eu não tô com ele físico porque eu emprestei pra um amigo meu, então... Mas eu recomendo bastante. De livros foi isso, agora vamos aos filmes. Como o verão começou, né, em 20 e 21 de dezembro de 2023, tem alguns filmes de Natal que eu estava assistindo alguns dias antes do Natal, né, pra entrar na vibe. E um deles foi uma amiga minha que recomendou, e ela não avisou que ia ser tão destruidor quanto foi, que é Tudo Bem no Natal que Vem. É um filme incrível, incrível, incrível. Ele é protagonizado pelo Leandro Hassum. Então você, tipo, não imaginaria que ele seria tão emocionante quanto ele é. Esse filme ele não tinha o direito de ser tão emocionante quanto ele é. Uma cena envolvendo Shrek, o especial de Natal do Shrek, não tinha o direito de me destruir completamente, como aconteceu. Então, assim, eu não posso falar muito sobre esse filme, só basicamente a premissa é um cara que perde a memória e, tipo, meio que passa a ter duas identidades, uma na véspera de Natal e outra no resto do ano. E aí essa identidade que só existe, né, na véspera de Natal fica, meu Deus, o que que eu fiz durante esse ano? Porque eles não se lembram um do outro. Então é uma clássica história de Natal sobre a pessoa que vai vendo o que que é realmente, o que que realmente importa na vida e tal. Muito, muito bom, assim, muito destruidor, mas vá com seus lencinhos preparados, porque você vai chorar. Também assisti os dois especiais da Globo, Juntos a Magia Acontece, 1 e 2. Gostei bastante dos dois. Os dois têm umas histórias assim meio clichêzonas, digamos, de também nesse mesmo estilo de Natal, tal, ver o que é realmente importante. Também assisti o filme do Grinch, que eu nunca tinha assistido antes, do Jim Carrey. Como é que esse filme existe? Tipo, pra mim, eu só estava pensando, meu Deus, quem foi? Por quê? Eu... Como é que esse filme existe, sabe? Eu não entendo como isso aconteceu, mas aconteceu. E é uma loucura bizarra que eu particularmente achei muito divertido de assistir. Mas não sei em que estado mental estava a cabeça de alguém quando fez esse filme. Ainda no final de 2023 eu assisti Pearl, o filme lá da nossa protagonizado pela neta da atriz brasileira Maria Gladys, né? A Mia Goth, que é sobre a origem da vilã de X. Cara, eu gostei bastante. É um filme bem desconfortável, né? É um terror que não vai ser tão slasher quanto X, que é realmente um filme de terror mais no estilo slasher clássico. Pearl vai ser um pouco mais, como é que eu digo? Sutil, não vai ser uma violência tão gratuita, mas tem bastante violência, mas é sobre a gente sentir que quando chega esse momento de violência, a gente viu de onde eles vieram, assim. E é bem bizarro, bem bizarro ver a Pearl sendo a Pearl. E, tipo, não é à toa que ela virou tanto meme, assim, que ela impactou tanto a cultura pop quanto ela impactou. E eu tô curioso pro final dessa trilogia. Agora, passando pros filmes que eu assisti em 2024. Primeiro, Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo, que é um filme que recebeu muitas críticas. E eu, como fã de Turma da Mônica, né, um grande fã de Turma da Mônica, como vocês já sabem, eu não sou imparcial, não tenho como ser imparcial, mas ninguém é imparcial 100% falando de qualquer coisa, né? Gente, eu particularmente assisti esse filme 3 vezes no cinema, e cada vez que eu assistia eu gostava mais dele. Eu, querendo ou não, assim, apesar de realmente ter muitas críticas que eu concordo e tal, ele tem um charme e ele tem. Ele sabe como aquecer o coração de um fã da Turma da Mônica Jovem. Então, quando eu vi o professor Licurgo falando "Eu não sou louco", eu estava assim, absolute cinema. E quando o Cebola trocou o R pelo L, eu estava absolute cinema. E quando o Cascão fez parkour, eu estava absolute cinema.
E quando a Magali quando a Magali virou bruxa, Absolute Cinema. E quando o Jeremias e a Denise tiveram a única cena pequenininha de flat deles, eu estava Absolute Cinema. Então, assim, não foi um filme perfeito, mas eu particularmente adorei, verei de novo, e eu acho que ele funciona muito bem como um slasher, na parte em que eles propõem ser um slasher, eu acho que ele funciona bem. O conceito do cabeça de balde e pegando cada um dos protagonistas um por um, assim, e tendo a habilidade dos outros, né? Então quando ele pega o Cascão, por exemplo, ele começa a fazer parkour. Cara, particularmente, acho que como filme slasher ele funciona bem. Tenho críticas, claro, mas também todo mundo já criticou tanto, né? Eu particularmente darei amor a ele. Agora, alguns outros filmes que eu vi, principalmente na maratona do Oscar, e alguns que eu vi meio que junto, que era na época da Semana do Cinema, que o ingresso estava R$ 12, então eu fui algumas vezes no cinema, né? Fui ver alguns que estavam no Oscar e alguns que não estavam. Anatomia de uma Queda estava, eu adoro filmes de julgamento, então eu particularmente me diverti muito. O Cachorro Messi é realmente um dos maiores atores dessa geração. E eu fico muito feliz que ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante junto com... Pela primeira vez na história do Oscar, né? Eles dividiram o prêmio de melhor ator coadjuvante entre um cachorro e uma criança. Eu achei muito legal, né? Porque o pessoal tava torcendo pro Robert Downey Jr. em Oppenheimer, mas tipo... Cachorro Messi e a criança que eu não lembro o nome, né? Tipo, pô, muito melhores. Então eu fico muito feliz que eles ganharam o prêmio. Minha Irmã e Eu, o filme da Tata Werneck com a Ingrid Guimarães, que eu me diverti demais. Assim, eu acho que é um filme que que a direção... Achei a história um pouco... faltou faltou uma organizada melhor, assim, faltou uma revisada melhor. E a edição do filme eu não gostei. Mas a história é muito boa e é muito engraçada. Tipo, eu não tenho como... A Tata Werneck é uma das pessoas mais engraçadas do Brasil. Então eu simplesmente me mijei de rir. E o cinema tava cheio, porque, né, era semana do cinema. E então, cara, foi muito, muito bom ter assistido num cinema bem cheio, com todo mundo se cagando de rir a cada besteira que a Tata Werneck falava. Tipo, cara, eu acho que eu acho que eu vou ver esse filme de novo só pra relembrar as piadas, porque as piadas são muito boas. Vi também o maior clássico do cinema atual, de onde surgiu a famosa frase He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Madame Teia é um filme que me divertiu muito. Não pelas razões de Minha Irmã e Eu, que apesar de ter os seus problemas, é um filme genuinamente muito engraçado. Madame Teia é um filme que é muito ruim. O roteiro é realmente ruim. Mas ele me divertiu tanto e de uma maneira tão sincera que, apesar de eu ter dado uma nota muito baixa pra ele no Letterboxd, ao mesmo tempo eu adorei ele e eu veria de novo. Ele me divertiu tanto, por tantas razões diferentes, e cara, eu sou uma pessoa mais feliz porque esse filme existe. Então obrigado por tudo, Sony. Pobres Criaturas, Poor Things, que é um filme que eu gostei bastante. A internet entrou muito em guerra por causa desse filme, por questão, será que ele é um filme feminista, ou será que ele vai, assim, puxa mais pro lado do feminismo liberal e tal? Será que ele é um filme que tem muitas cenas de sexo desnecessárias, necessárias? E assim, eu não quero entrar muito nesse debate, principalmente porque eu não aguento mais ver gente falando de cenas de sexo desnecessárias em filme, blá, blá, blá. Mas é um filme que eu particularmente assisti, gostei bastante, e o cinema tava cheio quando eu vi também, então foi muito legal, assim, o pessoal ria muito e foi muito legal. E é um filme que eu gostei bastante de assistir. Sala dos Professores foi outro filme que eu vi, né, acho que foi na semana do cinema, ou tipo na semana seguinte, sei lá, tava concorrendo ao Oscar de melhor filme internacional. E cara, como pode um filme retratar perfeitamente o que é um grupo de pais, de mães, de crianças mimadas? Eu fiquei assistindo, tipo, tem uma cena de uma reunião de pais e professores, e os pais começam a falar, não, porque a minha filha falou que todo mundo foi mal nessa prova, então você deve ser um professor ruim, a gente vai falar com a direção pra você ser demitido. E eu só começava a me lembrar de quando a minha mãe deixava eu olhar o celular dela quando eu tava no ensino fundamental, no ensino médio, olhar o grupo das mães e ver aquele monte de mãe chata ouvindo só os filhos mimados e indo lá reclamar
porque tem dinheiro e daí podem ameaçar as escolas, os colégios pra fazer e ficar falando, não, porque meu filho foi mal na prova e falou que a professora tal, porque a professora tal, não tinha nem feito tal. Um filme que ele me deu muita raiva, mas foi meio catártico também ver o pessoal ver aquilo representado, né? E pobre da professora. Não tem pessoa que sofreu mais, assim, não tem protagonista que sofreu mais do que essa professora, coitada, que é a protagonista desse filme. Depois eu vi Zona de Interesse, que é um filme bem forte, né? Sobre a banalização do mal, né? Em resumo, é uma família que vive bem próxima de um campo de concentração, né? Na época da Segunda Guerra. E eles, assim, tem ali gente sendo morta ali do lado deles e eles, assim, tipo, vivendo a vida como se nada fosse nada. Então é um filme que ele é bem chocante pela maneira como o mal não é realmente só... as pessoas cruéis, elas não são só as pessoas que ativamente estão fazendo mal para você. Também são como a família desse soldado nazista que tava lá só de boa, tipo, nem se importava, sendo que tinha gente literalmente morrendo do lado deles e é realmente banalizado e eles estavam acostumados e pra eles era natural e isso é muito aterrorizante a gente olhando. E até nos dias de hoje a gente ainda tem acontecimentos como esse que, né, que as pessoas banalizam, sendo que tem literalmente genocídios acontecendo, então é um filme infelizmente bem atual. Perfect Days, eu vi esse filme que ele só me fez pensar em como a vida é bela. É um filme que ele é um pouco cansativo, assim, achei ele um pouco arrastado, já podia ter sido um pouco menor, mas ele é um filme que te deixa pensando, pô, a vida é bonita, né? A vida é bonita. Duna Parte 2, que é um filme que, assim, olha, eu não gostei de Duna Parte 1 quando eu assisti, tanto que quando lançou esse agora, eu não fui rever o primeiro porque eu pensei, não vou rever porque eu achei muito chato e tal. Era só encarar só encarar a cor laranja por 2 horas sem sentir nenhuma emoção. Mas o 2 não foi assim. O 2 foi um filme muito interessante, que trouxe questões muito interessantes, trouxe debates muito legais. E que eu não achei... Eu senti emoções, sabe? Não foi só ficar olhando a cor laranja por 2 horas e meia. Foi encarar a cor laranja e assistir uma história interessante. Então... Denis Villeneuve, você está perdoado. Perhaps I treated you too harshly. Depois eu também estava concorrendo ao Oscar, The Holdovers, Os Rejeitados, que é o filme mais fofo do mundo. Eu queria ter assistido no Natal, ele é um filme de Natal, mas eu assisti ele na época do Oscar, assim, acho que alguns dias antes do Oscar, em março. Cara, ele é a coisa mais linda do mundo. Eu, como um grande fã de This Is Us, Gente Ansiosa, ele tem essa vibe, assim, só que ele é especial de Natal. Sobre esses 3 personagens que não tem com quem passar o Natal, ficam na escola, no colégio, né, interno, onde 2 deles trabalham e um estuda. E eles ficam lá, né, no colégio, passando o Natal lá, e eles começam a ter uma relação muito bonita, assim, realmente de found family, sabe? Família, né, os amigos são a família que a gente escolhe. E, cara, ele é tão bonito, tão bonito. É um filme bem clichêzão, assim, mas ele é tão sincero e ele parece ter saído dos anos 80 diretamente. Tipo, ele realmente parece ser um filme saído dos anos 80, sem tirar nem pôr. Mas ele é um filme atual e, cara, muito bonito, muito bonito, muito, muito bonito. Assistam, eu vou reassistir no Natal, eu tenho certeza. Pra finalizar filmes, também vi American Fiction, ficção americana, que é uma comédia sobre questões de raça, que debate questões muito interessantes, assim, que eu achei que o nosso protagonista ele é um autor, um escritor que é criticado por não escrever histórias negras o suficiente, que ele é negro, então eles consideram que ele tem que escrever histórias negras, mais negras, digamos assim. Mas ele fala, tipo, pô, eu tô escrevendo sobre a minha vivência. Tipo, você quer que eu bote um monte de estereótipos? E porque ele vê uma autora que começa a fazer sucesso e ele fica, meu Deus, mas isso aí é só um monte de estereótipo e o pessoal tá lá aplaudindo. Eu vou criar uma paródia, tipo essa, vou criar uma paródia, botar um monte de estereótipo e ver o que as pessoas acham. E as pessoas adoram. E aí ele fica meio que nessa, numa saia justa em que esse livro vai fazer tanto sucesso, ele vai ser publicado e ele, tipo, tem a identidade secreta, não quer revelar que foi ele que escreveu. E aí a coisa vai saindo do controle. Então é um filme muito engraçado que debate umas questões realmente, tipo, genuinamente interessantes. De, pô,
esses estereótipos eles surgem por uma razão. Mas ao mesmo tempo, tipo, muita gente não se aplica a esses estereótipos. Então, o que é o certo? Qual é a maneira certa de a gente contar histórias? E acho que, no geral, a lição que a gente pode tirar é que a maneira certa é contar todas as histórias, né? Cada um deixar todos contarem suas histórias. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. A gente ainda tem muitas histórias que são invisibilizadas ou estereotipadas, enfim. É uma comédia muito interessante, tá? E tem o Sterling K. Brown fazendo um personagem gay. Então, acho que, assim, isso é meio que só o que você precisa pra ir assistir, sabe? Só isso já tava bom. Tá ficando enorme, então vamos apreciar um pouco? Séries. Eu assisti a primeira temporada de Modern Family. Eu tô assistindo essa série tão devagar, assim. A gente tá em junho, eu comecei ela em janeiro. E eu ainda não... Eu acabei de começar a segunda temporada. Então, assim, eu tô vindo bem devagar. Não porque eu não tô gostando, mas porque eu não tô com ritmo mesmo. Mas eu gostei da primeira temporada. Os poucos episódios que eu assisti da segunda, eu gostei bem mais. Mas a primeira temporada, eu adoro a maneira como a série, apesar de ser muito engraçada, assim, o foco ser a comédia, obviamente. Sempre no final de cada episódio eles vão, tipo, tem um personagem fazendo um discursinho e dando uma lição, assim, uma coisa que deixa o coração quentinho, geralmente, e eu gosto bastante disso. E os personagens são muito, muito interessantes, a maioria. Também vi terminei, né, a primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Não vi toda, né, porque foi estreou dia 20 de dezembro, 21, sei lá. Que... Assim, eu tenho muitas críticas e muitas ressalvas, mas eu gostei bastante de ter assistido. Mas eu tenho muitas críticas e muitas ressalvas. Vou manter assim só nisso, porque quem sabe no futuro eu faço alguma coisa mais detalhada. Também faz tempo que eu li o livro, então eu não lembro muito bem. Mas, tipo, como série, só como, né, série, porque ela é uma adaptação, ela não tem que ser igual, vendo com os olhos só focados como se fosse uma obra original, é boa, é divertida, é assistível, mas tem muitos problemas, tem muitas ressalvas, e é só isso que eu vou falar. Também assisti Franjinha e Milena em Busca da Ciência, a primeira temporada que lançou na HBO Max. Essa série muito boa, assim, muito querida, série educativa com os personagens da Turma da Mônica, o Franjinha e a Milena, ensinando sobre ciência, né? Uma série infantil que é bem, tipo, é bem bobinha no sentido de realmente é infantil para um público infantil, especificamente, mas ela é muito querida. A relação entre a Milena e o Franjinha e as partes diferentes de ciência que cada um prefere, cada um é melhor, são bem exploradas e tem uma história que passa os 8 episódios, né? Não são só coisas aleatórias que acontecem, tem uma história maior. E eu achei bem interessante a história maior que eles contam. E tô ansioso pra segunda temporada, que já teve até um teaser no final da primeira e muito legal. Eu gostei como, tipo, não tem... Só aparece Franjinha e a Milena. E daí na segunda temporada vai ter a Marina e o Dudu também. Mas o resto da turma não aparece. Mas eles são mencionados várias vezes e eu gostei que, tipo... eles mantiveram, assim, tipo, os personagens aparecem comentando em lives, em coisas assim. Daí os personagens mencionam uns aos outros. E eu gostei muito da maneira como eles integraram esses personagens, deram esse fanservicezinho sem tirar o foco do Franjinho e da Milena, mas ao mesmo tempo entregando bastante fanservice, sabe? Tipo, sendo bem satisfatório. Então quando o Franjinho liga pra Marina e fala, oi sumida, eu me mijei. Cara, o Bugu foi mencionado, sabe? O Bugu foi mencionado. E a Dona Pedra aparece, cara. 10 de 10. E pra finalizar, eu vi a terceira temporada de As Five, que é uma série do Globoplay que é a continuação de uma temporada de Malhação, uma temporada muito elogiada, uma temporada realmente muito boa, premiada e tal. E eu vejo muitas críticas assim na internet dos fãs ao modo como as histórias foram conduzidas, né? As histórias das 5 protagonistas foram conduzidas nessas 3 temporadas da série. E por mais que eu tenha alguma ressalva ou outra, eu achei que a terceira temporada conseguiu. Pra mim, a segunda já foi já foi melhor do que a primeira. E a terceira foi provavelmente a melhor de todas, eu acho. Ainda tenho ressalvas sobre como algumas histórias repetitivas demais, algumas histórias que não gostei tanto, mas o final... Eu tava com muito medo desse final, porque muita gente falava muito que ele ia ser aberto, que a série foi cancelada sem um final preparado, mas claramente o final ele é
um final que foi pensado para ser um final, apesar de deixar muita coisa em aberto. Eu senti que o último episódio, ele conseguiu um feito que eu achava impossível. Quando eu comecei a assistir o último episódio, eu pensei, meu Deus, como é que eles vão resolver isso satisfatoriamente só nesse tempo, sabe? Mas conseguiram. O último episódio, ele deixa muitas coisas em aberto, mas você vê que é um final de jornada para cada uma dessas 5 protagonistas. E eu gostei muito da história de... Acho que quase todas tiveram uma jornada bem interessante durante a terceira temporada. Com destaque para a história da Ellen, que tem um final que é muito satisfatório. Um final... basicamente, a terceira temporada é um pouco mais... É ela só procurando o amor, que ela sempre foi mais a ciência, lógica e tal. Mas agora ela quer descobrir o que é se apaixonar. E ela meio que não consegue muito, e ela vai tentando, vai tentando, vai tentando. E o final é bem agridoce, mas é o melhor final que poderia ter sido. Eu sou muito apaixonado no que eles fizeram com esse final. Tem uma cena em que... A cena que conclui, né, esse arco dela é muito boa. Gostei também do que eles fizeram no final da Alika, que é uma personagem que eu tava assim... Tava todo mundo meio... Ah, meu Deus, eles estão regredindo muito ela, fazendo ela fazer burradas que ela já não fazia faz tempo. E o final dela é um final, ao mesmo tempo em que ele é um recomeço, mas ele funciona muito bem como final. Então eu gostei disso bastante. E dos outros personagens também, no geral, eu achei que foi bem satisfatória a maneira como as histórias foram levadas. Tem muitas coisas que eu não gostei ao longo da série, mas nessa terceira temporada a maior parte é de elogios. E eu acho que é isso, já tá muito grande, então não vou me enrolar muito. Curtam, compartilhem, etc. Blá 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 blá. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, queridos.